A informação está em tudo, na política, na economia, na cultura, no dia a dia. Mas como garantir que a verdade seja sempre dita? É aí que entra o jornalismo profissional. A imprensa é os olhos e os ouvidos da sociedade, fiscalizando, questionando e dando voz a quem mais precisa. Sem um jornalismo profissional livre e forte, os direitos dos cidadãos ficam vulneráveis. E tão importante quanto a imprensa em si são as associações do setor que defendem o papel fundamental do jornalismo em apurar, analisar e informar com qualidade. Ao completar 90 anos, a ARI reafirma seu compromisso em defender a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a democracia. E mais do que nunca, segue sempre alerta para manter a imprensa viva e conectada com as mudanças tecnológicas e da própria sociedade. O Rio Grande tá diferente. Pra mim, pra você, pra toda a gente. O Rio Grande tá diferente na saúde, através do SUS Gaúcho. Tá, feita a minha cirurgia, deu tudo certo. Eu nasci de novo, sou outro homem. Tá diferente pra quem precisa, recebendo parte do ICMS como cashback. Esse dinheiro do Devolve é muito importante. Tá me ajudando muito. Vivemos o ano mais seguro, redução recorde nos índices de crimes violentos e homicídios. Quem tá dirigindo não percebe, a segurança melhorou. A gente vê o policiamento nas ruas. Agora tá bem mais seguro. Tá diferente na educação, com ensino médio em tempo integral e uniformes. É o diferencial na educação pública hoje. E isso faz toda a diferença na aprendizagem do estudante. Os alunos estão adorando e eu também. O Rio Grande tá diferente e tá fazendo a diferença na vida de todos os gaúchos. Governo do Estado. Meu Rio Grande tá diferente. E de imediato, com o microfone novo, o presidente José Nunes. Eu conto, por favor, aqui neste palco, as suas palavras iniciais. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à Casa do Jornalista. E, sem dúvida nenhuma, hoje a gente vai falar de Lutzenberger. E nossa Associação Rio Grandense de Imprensa, Lara, que teve o privilégio de ser a primeira a homenageá-lo durante o FIMA. Inclusive, esse painel aqui era para ocorrer durante o FIMA, mas quando o João disse, não, vamos reunir vários jornalistas, eu digo, não, então vamos colocar na Semana da Imprensa uma data que é extremamente importante, né? Vamos colocar na Semana da Imprensa, como outras atividades que a gente vem fazendo, e hoje falando com os jornalistas que fizeram, ao longo do tempo, coberturas com o Lutz. Então, para nós, para mim, como presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, é uma honra muito grande tê-los aqui, toda a família, Lara, esposo, filhos, e todos os demais que estão aqui, Lauri, presidente do Conherp, obrigado pela presença. Então, de imediato, não gosto muito de me alongar, eu falo pouco, mas a gente faz bastante, e eu digo assim que só na Semana da Imprensa e nos outros eventos da ARI, nos últimos anos, nos últimos meses, principalmente, eu disse para o pessoal, a gente vai fazer um evento por dia. Porque daqui a 20 dias eu vou estar aqui, posso estar aqui, na galeria dos ex-presidentes da ARI. Então, tem muito pouco tempo para fazer, a gente correu bastante, a gente fez muita coisa. E eu espero que a gente tenha entregado todo esse trabalho, não foi pelo deslumbre do Nunes, não foi para me destacar, mas sim para destacar a nossa Associação Rio Grandense de Imprensa, que eu digo que ela fundamentou, desde a época do ERCI, um dos pilares. Além, nós temos 3 pilares, que é a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a democracia. Mas a gente fundamentou um 4º pilar, que é a questão ambiental. Desde a época do ERCI com o Fórum das Águas, a gente vem trabalhando esse tema e eu acho que é extremamente importante para as pessoas entenderem o que significa a questão ambiental. Muito obrigado a todos, um bom evento para todos nós. Obrigado. Obrigada. Obrigada ao presidente José Nunes. Com a palavra, a presidente da Fundação Gaia Legado Lutzenberger, bióloga Lara Lutzenberger. Por gentileza. Obrigada. Tá. É que eu sou alta, né? Vou ficar tão grande. Bem, boa noite a todos. Uma satisfação enorme, alegria poder vivenciar esse momento de resgate de memórias que eu acredito que sejam muito únicas, muito especiais, de vocês, jornalistas, com o meu pai.
Eu acho até, sinceramente, que depois da família, que, claro, tem a vivência mais intensa com ele, né? Seriam justamente aqueles que trabalharam com ele, aí se incluem os militantes, já desde o início da Agapan, que tiveram vivências muito intensas com ele, mas logo na sequência são os jornalistas. Porque, na época em que o pai realmente foi quem ele foi, dos anos 70 até 90, não existia a rede social de bolso, né? que a gente hoje pode acessar a qualquer momento e ouvir qualquer um que diz qualquer coisa da forma que quiser. Né? E era um outro mundo, realmente, essa época em que o pai se projetou. Naquela época, ele dependia dos repórteres e jornalistas para ter voz pública. Era a única forma. E haviam alguns meios de comunicação também. Não essa imensidão de possibilidades de postagens em que, ao mesmo tempo que são tantas elas, são cada vez menos que conseguem acessar cada uma delas, porque elas se estabeleceram essas bolhas, né? Em que a gente olha aquilo que nos interessa e já não olha mais para o resto. E, muitas vezes, não olha nem até o fim. Né? Na época do pai, eu não sei, mas eu acho que eram 3, 4 canais de televisão, 2 ou 3 meios impressos, e cada reportagem, cada matéria que se fazia com ele era realmente algo muito sério, que mais da metade da população via ou assistia. Então, era outra forma de se comunicar, outra relevância também para o próprio trabalho dos jornalistas. E, claro, atrás de cada matéria, cada reportagem, haviam muitos momentos vividos com partilhas incríveis entre os jornalistas e o meu pai, ou quem for que eles estivessem reportando. Né? E eu sempre adorei ouvir histórias do meu pai, que se somam às minhas próprias vivências. E é uma alegria, estou curiosíssima para ver o que vocês todos têm para partilhar, então, dessas vivências que vocês tiveram. E, claro, ainda tem o meu marido e os meus filhos aqui que nem tiveram esse privilégio de conhecê-lo. O Maurício nasceu 5 anos depois da morte do pai, a Jasmin já 7, 8 anos depois. Então, eles, sim, só conhecem o avô deles por histórias que eu conto, histórias que o Alejandro conta. E estou, como disse, felicíssima de ouvir as próximas histórias que vocês nos contarão agora. Então, um ótimo evento para todo mundo. Lara, nós que agradecemos muito a tua presença e sempre parceria conosco aqui na ARI. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Então, nós gostaríamos ainda, antes do início do painel, de ouvir a palavra do presidente da Agapan, jornalista Everton Lacerda. Por gentileza, caro Everton, também fazendo um belo trabalho à frente da Agapan. Eu só peço, por gentileza, para não dar microfonia aqui no palco. Muito obrigado. Eu não tenho problema da altura, então eu me sinto bem aqui em cima. Bom, gente, eu queria dizer, em primeiro lugar, a dar os parabéns para a associação, para a ARI, né, o João Batista, diretor aqui de Meio Ambiente, e em nome do presidente Nunes, também a toda a diretoria da ARI, por trazer esse tema para cá, nesse momento tão importante, e neste ano que tem sido para nós, na Agapan, e certamente para a Fundação Gaia, né, para os filhos, para os familiares, algo muito especial, a gente comemorar 100 anos de uma pessoa que eu também não conheci pessoalmente, como os netos, não conheci o Lutz, mas que certamente a gente gostaria e precisaria muito que ele estivesse com a gente aqui, de forma presencial. E ele, na Agapan, ele está sempre com a gente. Ele está sempre com a gente porque ele é o nosso guia e a nossa luz dos primeiros conhecimentos, dos primeiros estudos, dos primeiros ensinamentos sobre a questão ecológica. O Lutz ele é tão importante que eu até adianto para vocês, este ano nós estamos organizando uma possível também evento, que todos já estarão convidados, que é a relação da teoria de Gaia que o Lutz trouxe para nós, do pensamento sistêmico e complexo do Lutzenberger com o Edgar Morin, com o pensamento complexo do Edgar Morin, que veio a falecer esse ano também, e a gente vai trazer esse evento porque ele é muito importante. Mas eu não quero me alongar aqui, e eu estou com esse jornal na mão, que é o jornal Sobrevivência, que foi feito também pela Agapan durante muitos anos. Esse é de 1991, e casualmente agora eu peguei na sede ali embaixo, que a gente aluga uma sala aqui,
E na capa é dioxina. É o assunto que nós estamos em debate hoje, fortemente. Nós, ambientalistas de um lado e de outro lado, governos e, inclusive, imprensa. Nós estamos numa luta porque tem um problema muito grande com essa fábrica da CMPC. E nós precisamos contar com o apoio dos jornalistas para debater esse assunto, debater o tema da fábrica, não apenas pensar nos 25 bilhões que estão sendo anunciados. Vamos debater também os problemas, antes que eles venham a acontecer. Bom, era isso que eu queria dizer, muito obrigado. Tinha muito mais coisa, mas em respeito ao evento eu paro por aqui. Muito obrigado. Everton, também muito obrigada pela presença e pela parceria sempre tão próxima com a nossa ARI. Vamos então ao painel José Lutzenberger e os jornalistas, agradecendo desde já a presença qualificada dos nossos colegas jornalistas. Para a mediação, eu convido o diretor de Meio Ambiente da ARI, editor do site agirazul.com, João Batista Santa Fé Aguiar, muito bem-vindo. E vamos convidar os painelistas para esta mesa de trabalhos. Jornalista e professora Ilza Girardi, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental de Pós-Graduação em Comunicação, ou da Pós, na URGS. Bem-vinda, professora. Jornalista Lilian Dreyer, autora de Sinfonia Inacabada, a biografia de José Lutzenberger. Bem-vinda, Lilian. Jornalista Ricardo Azeredo, ex-presidente da TVE, repórter em várias emissoras e hoje na TV Record. Bem-vindo, Azeredo. Jornalista Válmaro Paz, do jornal Brasil de Fato, RS, diretor da ARI, conviveu muito de perto com o Lutz também. Bem-vindo. Jornalista Moisés Mendes já está conosco. Moisés, chegará o Moisés Mendes. Jornalista Guilherme Castro, documentarista e ex-diretor de programação da TVE, muito bem-vindo por lançar uma bela série sobre o meio ambiente. Caro jornalista Marco Antônio Villa-Lobos, professor universitário, documentarista, foi repórter da então TV Gaúcha, onde conviveu com o Lutz, muito bem-vindo. Quero apenas lembrar que durante o painel nós vamos ter depoimentos gravados dos jornalistas Flávio Carneiro, que foi colunista da Folha da Tarde, Nelson Adams Filho, ex-repórter do JC, mas a partir de agora a condução está com o nosso mediador, por gentileza. Boa noite, é um prazer poder promover esse evento que reúne na ARI jornalistas, comunicadores, para falar sobre uma figura específica, vamos dizer, o José Lutzenberger, não no sentido de endeusá-lo, nem de achar que a perfeição do universo é uma pessoa humana que era de um conhecimento científico e filosófico que teve uma importância muito grande no Rio Grande do Sul, no Brasil e também no mundo, a partir do começo da militância dele em 71, quando retornou do trabalho no exterior para a sua terra natal e, com outros companheiros, fundou a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. O encontro é para ter 1h30. Eu proponho que as conversas sejam informais, coloquiais. Nós temos essa situação do microfone aqui, então vamos entender a situação. E apenas os registros, né? Aqui não é o caso de ficar fazendo documentário sobre Lutzenberger ou trazendo as imagens. O importante aqui são os depoimentos dos senhores, das senhoras, sobre a convivência, sobre a vivência com Lutzenberger. Nós temos, eu lembro que ele não fez, ele era um ser coletivo, vamos dizer assim, no sentido da palavra, havia sempre pessoas que o auxiliavam, né? Então, ele participou de vários, basicamente 2 mundos, né? O mundo da militância ambiental e o mundo profissional. Do mundo da militância, uma pessoa fundamental, Augusto Carneiro, o Lair Ferrer, o Ney Gastal,
o Flávio Livgóis, Sebastião Pinheiro, a Magda Renner, a Hilda Zimmermann, Giselda Castro, Jaque Saldanha e muitos outros. Na vida profissional, ele foi autônomo, batalhou para ter condições de manter as condições que a sua família havia deixado para ele, para as irmãs, e ele trabalhou como autônomo e também empreendedor, não é? Empresário, microempresário, depois empresário, e também houve outros colaboradores que foram muito próximos dele também nessa área, vamos dizer, outra parte da sua vida muito importante para o Rio Grande do Sul também. Ao tempo do Lutzenberger, a luta ambiental mundial passava por Porto Alegre. Por aqui, não apenas pelo seu escritório na Rua Jacinto Gomes, que hoje é a sede da empresa que as filhas herdaram na casa. A luta mundial não passava só por ali ou pela HPAM, passava também pela Ação Democrática Feminina Gaúcha, presidida por Magda Renner, que era apoiada muito de perto pela Giselda Castro. Hoje a entidade continua ativa e muito ativa, são os Amigas da Terra Internacional, as Amigas da Terra do Brasil, Amigas da Terra Brasil, FOI Brasil. Eu também registro que uma motivação que nos trouxe a esse evento foi a evidente relação entre o que vivemos hoje na área ambiental e o que a época do Lutzenberger viveu. Muitas questões são basicamente as mesmas, né? A questão do consumismo desenfreado, a questão de políticas que praticamente ignoram a finitude ou as limitações do ambiente natural. Então, as questões continuam muito ativas. Convidamos os colegas para falarem um pouco num depoimento pessoal, para trazerem para essas gerações de agora um pouco do que ele foi. Faz 24 anos que ele faleceu, mas para muitos dos que conviveram com ele continua super ativo e presente, porque era uma pessoa muito especial e era impressionante. Quando ele faleceu, eu ainda mantive por alguns anos o ímpeto de pegar o telefone e procurá-lo, né? Interessante isso, né? Interessante, mas... Então, eu vou passar para os convidados. O Marco Antônio Villa-Lobos. Bom, boa noite para todo mundo. Obrigado pela oportunidade de deixar eu falar rapidamente, porque tenho um compromisso com uma neta. Isso é o que é o bom da gente ser velho, né? Pelo menos isso, né? Compromisso importante com ela. Bom, eu acho que a Ari acertou em cheio, né? Acertou em cheio. Essa é uma homenagem para um cara que merece uma homenagem. Eu conheci o professor Lutzenberger, né? O Lutz, né? Como a gente chamava ali, antes de fazer as entrevistas com ele, em 1976, naquele casarão ali da Jacinto Gomes, né? Eu tinha 18 anos, era repórter já, e eu me lembro que a primeira vez, eu sempre gostei de meio ambiente, sempre tive essa preocupação com o meio ambiente, então eu meio que fazia muitas matérias com o Lutzenberger, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui lá, eu mal conhecia o Lutzenberger, né? Assim, eu estava começando no troço. Um cara chegou e disse para mim, um chefe ou subchefe de reportagem, vai lá na casa daquele alemão louco e faz uma entrevista com ele, né? Bom, vamos lá, né? O cara estava defendendo não sei o que na época, alguma coisa específica, era o cancro cítrico, era, enfim, a borregar na época, né? Aquele cheiro, toda aquela coisa, aquelas coisas incríveis, aquelas lutas dele, né? E eu fui. E desde aquele momento, eu acho que eu meio que pratiquei um pecado, né, para um jornalista, que dizem que o jornalista não pode ficar amigo da fonte, né? Mas não tinha como não ser amigo do Lutzenberger, não tinha como não ser. Ele me encantou, assim, né, aquele jeito dele, aquele cabelo, aquele troço. E tinha coisas assim, aquela coisa errática dele, assim, tinha uma coisa que eu sempre conto na minha casa, e que é verdade, gente. Talvez até os parentes não saibam, assim, mas é verdade. Na época ele tinha um fuquinha, que era uma cor meio estranha, não era nem branco, nem creme, era um troço meio púrpura, sei o que era aquilo. E ele anotava, professor, semana que vem, às 8 da manhã, o senhor tem que estar lá no Bom Dia Rio Grande, não sei o quê, para dar uma entrevista. Aquilo era a agenda dele. Ele escrevia em cima do capô do carro. É verdade isso, gente. Esse era o Lutzenberger.
Esse era o Lutzenberger, né? Isso eu vi, e eu não tenho por que inventar essa história. E a gente ria, e ele anotava ali, aquele jeito, sempre correndo. Quem olhava aquele... Eu queria que, quem não conheceu, né, aquele escritório que ele tinha ali na casa da Jacinto Gomes, eu não sei como é que ele se encontrava naquilo ali. Era um troço assim, que às vezes só aparecia o cabelinho dele e a carequinha, assim, aquele monte de papel na frente, e aquele jeito dele, nervoso e não sei o que e tal, né? Então, esse era o professor José Lutzenberger. Esse era o que os caras chamavam de louco, né, naquela época, né? E aí, assim, já para ser muito rápido e colocar só essas... Eu tive um momento maravilhoso da minha vida, que foi, quando houve o desastre ecológico do Hermenegildo, tá? Eu liguei para a casa do professor. Não imaginei que ele ia, um homem ocupado que nem ele. Cheguei, professor, aqui é o Marquinho. Ele sabia quem eu era, né? Marquinho, não sei o quê. Bah, professor, é o seguinte, eu tenho uma roubada aqui para o senhor. Nós estamos saindo agora aqui da televisão, né? E a gente está indo para a fronteira com o Uruguai, porque tem um tal de gás lá, não sei o que e tal. Um gás, não sei o que e tal. E a gente foi, e ele foi com a gente. E aí foi um dos fins de semana mais ricos que eu tive na minha vida, porque aquele foi um momento em que ele contou... É uma viagem longa, né, gente? Uma viagem de 9, 10 horas. E a gente foi conversando, né, e aprendendo com ele, e sabendo da história dele, né, a história de vida dele. Então, assim, ficou toda a equipe inteira dentro do carro, 9, 10 horas conversando com ele. A gente chegou, dormiu em Santa Vitória do Palmar, e no outro dia, tem fotos disso, eu tenho fotos, os bichos morrendo, tudo ali, saindo sangue por tudo, e o professor dizendo, bota troço no nariz, bota troço no nariz. Ele passou 2, 3 dias com a gente lá. E eu me lembro que eu fui para ficar 2 dias e fiquei 1 mês lá em Santa Vitória do Palmar, porque a coisa foi muito feia mesmo. Então, eu tive, né, apesar de ter sido um episódio horroroso, terrível, né, eu tive o privilégio, talvez poucos tiveram aqui, de ter todo esse tempo com ele junto, né, e de criar uma admiração ainda maior por ele. Então, para terminar, eu diria assim, quando me mandaram fazer aquela entrevista, né, em 1976, vai lá na casa daquele alemão louco, e a gente vê esse mundo de hoje, a gente chega à seguinte conclusão, eu acho que está faltando louco nesse mundo. Tá? O professor José Lutzenberger é um cara que mora no meu coração, sabe, mora mesmo. E realmente, repito, cometi um pecado jornalístico, eu fiquei muito amigo da Fonte. Tenho uma paixão, até hoje, por ele, uma admiração, tá, pela família dele. Conheci a filha dele, não vai lembrar de mim, me lembro. Ela lá continua bonita, tá? A tua mãe, conheci. Sempre fui muito bem recebido lá. Me lembro, só para terminar uma coisa, já que é para falar de coisa assim, que tinha umas tampinhas assim de cerveja, sei lá o que e tal, que ele botava uns coisinhas dentro, né? Eu disse, pô, deve ser para... Era um negócio das baratas, mas ele não queria que as baratas... Eu não entendia direito se as baratas tinham que morrer ou não tinham que morrer, porque se uma barata morresse, um mosquito não nasceria, se o mosquito não nascesse, um não sei o quê. Era toda uma equação, né, que eu nunca entendi direito, até hoje eu não sei. Né? Mas tinha por tudo aquelas tampinhas ali, não mexe nisso, ele dizia, não mexe nisso. Né? Então, assim, ó, esse era o Lutz, cara. Só que, claro, né, esse era o lado humano dele. Agora, o lado científico, por favor, né, gente? Um homem que sabia muito e mais um pouco, e faz muita falta. Mas deixou a semente plantada aí, né, com a Gaia, a HPAN, tudo isso. Então, meus parabéns aí para os familiares, e, mais uma vez, parabéns para a Ari, por promover um encontro, assim, das pessoas trazerem essas memórias aí dessa relação com o Lutz. Obrigado, gente. O Marquinhos estava se referindo ao caso de Hermenegildo. O governo defendia que era maré vermelha, um fenômeno natural, e o Lutzenberger, o movimento ambientalista, defendia contaminação química vinda de um navio que havia sido naufragado ali com tonéis de veneno, né? Isotil. Cianato de metilo, não sei se estou certo. Eu queria, antes da gente continuar, eu queria chamar para a técnica colocar o vídeo de 5 minutos do Flávio Carneiro. Tá? É possível? O Flávio Carneiro, irmão do Augusto Carneiro, está com 90 anos. Eu acho que não chegou a vir aqui. E deve estar vendo em casa. Gravou esse depoimento uns dias atrás.
E é um pequeno excerto do depoimento em que ele fala do início do Manifesto Ecológico Brasileiro, como o Correio do Povo publicou na íntegra, na semana de lançamento do documento na ARI. O manifesto foi construído, na verdade, ele assina o manifesto, e houve muitas contribuições também para o texto, e o manifesto foi distribuído em livro, em várias edições, até hoje é facilmente encontrável, e está ali a base do movimento até hoje, né? A filosofia, algumas causas principais. Então, ele falou, vocês vão ver, ele está com a expressão oral um pouco prejudicada, mas eu gostaria que vocês considerassem, relevassem isso, são 5 minutinhos e que passam rápido, né? Ele fala um pouco de como o Correio do Povo trabalhava na época também, com 2 secretários, né? Como era fechada a edição, necessidade de fechar a edição, e ele, então, fala da... Ok? Ok, então, vamos lá. O manifesto ia ser lançado de noite numa assembleia da Agapan. E o Augusto, acho que passou lá na redação da Folha e me deu, se der, tu publica o Manifesto Ecológico. E eu desci da redação, fui direto para o Correio, nem passei na Folha, que era o meu jornal, né? Era onde eu trabalhava. Aí fui direto para a redação do Correio e entreguei para um dos 2 secretários do Correio, que era o Ribeiro, autor de livros, romance. Era um bom cara. E o doutor Adail, chamavam eles de doutor Adail, eram os 2 secretários. O manifesto, a minha participação foi muito pequena, mas muito importante. E o Correio era um jornal grande, standard, né? Sobrava matéria, todo mundo mandava matéria para o Correio. E eles, às vezes, estavam loucos para fechar, para tomar a cervejinha deles. Mas então aí o Correio do Povo publicou. O Ribeiro lá estava com pouca matéria. E o Correio publicava muita porcaria. Muita coisa sem muita importância. Ele tinha que fechar. A palavra fechar era importante, né? Fechar o jornal. O jornal era grande. E tinha que fechar. E ele recebeu aquele manifesto com muita alegria. Pô, isso aqui eu vou publicar tudo. O outro ainda disse para ele, mas tu vai publicar na íntegra? Eu vou, isso é interessante. O Flávio sabe o que está fazendo. Eu ia largar esse manifesto aí. E lançaram. E o manifesto foi considerado pelo Lutzenberger, pelo Augusto, uma coisa muito importante, né? E foi na época que o Ponteio estava em circulação. E eu me encaixei muito na guerra contra Beauregard. Eu publicava trechos de textos do Lutzenberger. Berger era considerado fanático, mas era um cara respeitável, né? Ele sabia falar, ele sabia discursar das posições científicas da ecologia. Ele falava muito bem. Eu falei poucas vezes com ele, mas gostava muito de ouvi-lo. Ele era um craque, né? Descoberto até pelo presidente da República, o Collor. O Collor de Mello. Botou ele de ministro. Eu era fã. Não dava muita atenção, né? Eu era uma exceção.
E eu abri o caminho. Eu participava das reuniões de pauta da Folha da Tarde, do Galvani. Passava alguma coisa. Passava bastante coisa até. Pequenas notícias, iam às cidades do interior, as viagens que vocês faziam, né? Lutzenberger dava muitas informações. Eu tive uma conversa grande com ele. Começamos a conversar, ele tinha ido levar um material lá, e a gente conversou uns 40 minutos. Sobre o que era? Sobre o futuro terrível que a natureza esperava. Ele falava muito bem. Eu me encantei com ele. Eu dei muita notícia da Beauregard. Aí o Lutzenberger me alimentava, discutia. E com convicção, com esse temor, ele ficava vermelho até, quando ele começava a se entusiasmar com os pontos de vista dele. O depoimento foi dado há alguns dias atrás. O depoimento é maior, tem mais de 30 minutos, né? O Flávio Carneiro tinha uma coluna na Folha da Tarde chamada Ponteio, e ali ele tratava de coisas do cotidiano, mas ele fez, no período que ele publicou a coluna, mais de 300 colunas só sobre questões ambientais, né? Questões do dia a dia que, naquela época, os jornais publicavam, críticas e situações, muito livremente, muito mais livremente do que hoje, na verdade. Bom, o Flávio era responsável pelo Rainha das Piscinas, pelo setor trabalhou no Jornal do Brasil, ele teve uma carreira brilhante no jornalismo, né? E agora está... Eu passo a palavra agora ao Valmoro. Por favor, Valmoro Paz. Pedi para falar porque realmente conheci o Lutzenberger antes de ser jornalista. Eu era estudante de jornalismo e nós frequentávamos a churrascaria Minuano na Jacinto Gomes. Eu morava na Jacinto Gomes também. E a gente tomava conhaque Dreyer junto antes do almoço, né? E aí que eu comecei a conhecer o Dr. Lutzenberger. Mas eu tenho 3 momentos importantes na vida com o Lutzenberger. Um dos primeiros foi em 1973. Eu trabalhava na Folha da Manhã, não posso esquecer, porque eu só fiquei aquele ano lá, mas que resultou no fechamento da construção da segunda etapa da Beauregard, que agora está sendo discutido. Eu almocei seguidamente num restaurante italiano que tinha na Praça da Alfândega, pequenininho, entre o Jornal do Comércio e a Mateus, não lembro o nome agora. E o Lutz também. E um dia eu estava almoçando e o Lutz chegou para mim e me mostrou uma Newsweek, o nome da revista, eu não vou esquecer disso, que tinha uma série uma matéria muito importante sobre a doença de Minamata, no Japão, que era causada por uma empresa de celulose que jogava na Bahia, lá no Japão, não me lembro o nome da Bahia, Minamata, na Baía de Minamata, os dejetos, né? E que estavam criando problemas assim na genética das pessoas, que estavam nascendo crianças deformadas, sem cérebro e tal. E é isso que vai acontecer quando duplicar o volume de mercúrio que a Beauregard vai lançar no Rio Guaíba. Eu digo, pô, Lutz, mas isso é muito sério. Na época, o secretário da Saúde chamava-se Jair Soares, acho que alguém conheceu aí, né? E eu digo, me empresta essa revista que eu vou falar com o secretário da Saúde. Saí do restaurante, nem passei no jornal, fui direto falar com o Jair Soares. E digo, olha, falei agora com o Lutzenberger, está acontecendo isso, isso, isso. E o Jair disse, mas não é possível. Pegou o telefone e ligou para o Edson Chaves, era Edson Chaves, secretário da Indústria e Comércio. Diz, vão duplicar a Beauregard? Vão. Para imediatamente essa obra. Suspende imediatamente, eu não sabia disso. E foi aí que aconteceu. Por isso que eu disse que é importante. E aí eu fiz a matéria, né? Ou seja,
foi por um acaso, sei lá se por um acaso, ele sabia que eu era jornalista, ele já me conhecia, e sabia que eu almoçava ali, e por acaso ele estava com a revista, e almoçamos juntos, e ele me mostrou. E eu fui lá, e com isso parou a obra de duplicação da Borregar, que agora está continuando na CNPC, que vai largar esses dejetos de mercúrio e outras cocitas más, bem de frente à captação da água da zona sul de Porto Alegre, que é a usina de Belém Novo. Gente, faz mais de 50 anos isso. E é importante que a gente retome essa luta. Esse foi um dos momentos. Outro momento importante, eu já trabalhava no Globo nessa época, e eu atendia umas revistas médicas que eram feitas lá pelo Globo do Rio. Diálogo Médico era uma delas. Aí me pediram uma entrevista com o Lutzenberger sobre meio ambiente e tal. E nessa entrevista que eu fui com o fotógrafo Daniel Andrade... Não, posso terminar logo. É curta. Eu estava com o Daniel Andrade e ele me contou aí o conceito de Gaia. Falou sobre a experiência de Lovelock, que era um astrofísico inglês, um cientista de astrofísica, e que dizia uma coisa muito importante que eu nunca vou esquecer, que uma chance de ter um planeta como a Terra, com vida como nós temos, no universo era de 1 em 1 milhão, e que a Terra era Gaia, um ser vivo, e que naquela época já tinha se olhado no espelho, através dos astronautas, quando viram a Terra e ela era azul. Gente, isso é um conceito que até hoje mora na minha consciência, e o Daniel Andrade, já morreu o Daniel, mas se impressionou muito com isso. Inclusive, trabalhou isso o resto da vida. Isso aí foi muito importante para mim, foram os momentos mais importantes que eu tive. Fora convivi com ele em Belém Novo, que eu morava lá, ele estava lá fazendo ajardinamento, e lá no Parque da Guarita. É isso aí. Eu perguntei, Valmor, se querias continuar, porque a intenção é ter várias rodadas, né? O Valmor hoje é repórter, continua ativo no Brasil de Fato RS, um dos nossos veículos independentes, vamos dizer, aqui de Porto Alegre. Eu vou chamar a técnica, o próximo jornalista que gravou para nós, que é o... Como é que é o nome? Nelson Adams Filho, que foi correspondente da Caldas Júnior muito tempo no litoral, e ele conta um episódio, ele conta em áudio, mas eu coloquei umas fotos dele para o pessoal identificar. Tá? Ele conta em áudio um episódio onde ele era repórter do Jornal do Comércio. Por favor. Oi, João. Bom dia. Estava me lembrando que estava vendo o material esse que tu mandasse, eu estava lembrando, acho que em 1978. 77 ou 78. E eu trabalhava no Jornal do Comércio também, eu trabalhava na MPM e no Jornal do Comércio. Eu editava setor primário. Não, o setor primário. O secundário era o TOD. Eu não sei quem é que fazia o terciário, mas parece que era o Santa Rosa. Mas, enfim. E o Jornal do Comércio resolveu fazer um caderno especial sobre o polo petroquímico, que era o que estava bombando na época, a instalação do polo petroquímico em Triunfo, que ia representar para o Rio Grande do Sul, enfim, economia e tal, emprego, aquilo tudo que tu sabe, aquele combo que tu sabe. E o editor era o Roberto Brenol. E ele nos reuniu e distribuiu a pauta. E disse, Nelson, tu vai entrevistar o Lutzenberger. Cara, eu não tinha me caído a ficha ainda, não me caiu a ficha que eu ia entrevistar o Lutzenberger sobre a instalação do polo petroquímico do Rio Grande do Sul. E eu fui na casa dele ali, perto do pronto-socorro, né? Não sei qual era o nome da rua ali. Liguei, marquei, um dia para ele me receber e tal. E fui todo faceiro lá na entrevista.
o Lutzenberg sobre o polo petroquímico, o progresso que ele ia trazer para o Rio Grande do Sul e tal. Ele me recebeu com educação, me levou até num jardim que ele tinha ali atrás. Cara, pensa aí, pensa o que ele disse sobre o polo petroquímico do Rio Grande do Sul. Ele foi falando, meus olhos foram arregalando, cara, que era tudo contrário da pauta, meus olhos foram arregalando. Eu não me lembro que cuidado, não me lembro quando é que terminou, as perguntas que eu fiz, sabe? Eu só me lembro de, imagina, eu ia perguntar para o Lutzenberg o que representava esse polo, cara, sabe? Eu não sei nem o que eu escrevi depois para o Jornal do Comércio, teria que ir lá nos arquivos do Jornal do Comércio para ver o que eu escrevi, cara. Mas, eu não sei se foi sacanagem do Brenol ou também se foi... Ele entrou de sangue doce, mas eu fui assim, cara, eu fui diabético para parada, sangue doce total. Valeu, um abraço. Eu não pedi esse depoimento, eu mandei o release para ele, ele imediatamente retrocou com essa gravação, achei interessante, pedi licença e está aqui. Muito obrigado, Nelson. O Nelson é um grande batalhador do jornalismo do nosso litoral, ele até hoje faz dezenas de anos já, eu acho, não vamos exagerar muito, né? E continua morando em Torres e bastante atuante, né? E fez o curso de História agora há pouco, então historiador, né? Ele tem publicado livros sobre a história do litoral norte do Rio Grande do Sul. Então vamos continuar aqui, por favor. Quem gostaria? Ricardo? Lílio? Ricardo Azeredo. Boa noite para todos. Olha, coisa bem boa que está aqui, coisa boa mesmo. Eu parabenizo o Ari por essa iniciativa, que é realmente fundamental e tudo que já foi dito aqui antes, então, eu já me eximo de dizer, porque eu não conseguiria falar à altura da forma como os colegas já descreveram o Lutz, o papel dele, né? O legado do Lutz, que é uma coisa absolutamente inquestionável, né? Mas eu até tenho umas histórias legais que eu acabei tendo a felicidade de viver com o Lutz, mas não, claro, com a possibilidade que o Marquinhos teve, né, por tê-lo conhecido tanto, não tive esse nível de convivência, infelizmente, com o Lutz. Mas, por exemplo, que nem o Valmar, também eu conheci o Lutz antes, né, de ser jornalista. Eu escrevi um curso de jornalismo ambiental e política e tal, que estava acontecendo eu era estudante na FAMECOS, no Instituto Goethe, Alegre, e o Lutz era o principal palestrante, né? Então, vou conhecer o Lutz. Então. E o que me chamou a atenção, eu, estudante de comunicação, imbuído daquele idealismo todo daquela época, né? O que me chamou a atenção, e algo que veio a se confirmar depois, à medida em que eu pude conhecê-lo trabalhando, era a consistência, né, de tudo que ele falava em relação a todos os problemas, que era uma coisa que a minha cabecinha de jovem estudante de jornalismo naquela época parecia uma coisa, mas, né? Porque não tinha aquela coisa inflamada daquele idealismo muito próprio daquela época, né? Naquela época em que a gente tem que lembrar também com orgulho, porque a gente tem que se orgulhar que o Rio Grande do Sul é o berço, né, do ambientalismo de forma organizada, focada, né? Daqui surgiram os grandes nomes que, né, deram norte para o restante dos outros defensores do meio ambiente no país saber, esse é o caminho. Olha como os gaúchos estão mostrando como é que é a coisa, né? Então, a gente tem todos esses nomes que foram citados antes aqui, né, da Magda, do Sebastião, né, do Ney, enfim, tantos nomes que deixaram tanta coisa boa, né? Mas, enfim, aí, naquele primeiro encontro que eu tive com o Lutz, eu comecei, olha, a coisa tem um olhar diferente, né? Então, eu senti aquela consistência. E depois, ao entrevistá-lo, né, mais adiante, depois já como repórter, né, comecei na TV Guaíba, na Pampa, depois fui embora por outros veículos, à medida em que eu pude entrevistá-lo, eu pude perceber que ele era algo assim, embora nós tivéssemos muitas fontes naquela época, né, essas que eu citei, né, e outras tantas que já foram citadas, eu não vou lembrar agora, mas... Oi? O Leo Góes, sem dúvida nenhuma, né? O Carneiro, enfim, né? Nomes não faltam para honrar esse legado de luta ambientalista que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que é, como eu disse, o norte para o país desde então. Mas o que me chamou a atenção, a partir do momento que eu passei a conhecê-lo mais profissionalmente, era que, cada vez que se conversava com o Lutz, por mais que todos os demais passassem a ser representantes legítimos e dignos do movimento, o Lutz revestia as manifestações dele de um peso que eu não percebia com tamanha intensidade nos demais. Isso tinha a ver com, eu não sei se erudição seria a palavra, mas toda a formação que ele trazia e a forma como ele tratava, de maneira muito pragmática,
né? Totalmente descolada do que era muito comum na época, né? Os discursos mais inflamados, muito contaminados pelo idealismo mesmo, que às vezes levava a alguns exageros, né? Que é normal, absolutamente normal, num movimento que crescia como aquele naquela época, né? Então, a gente via, pelo menos eu via o Lutz, bom, agora não vamos ouvir o Lutz. É outra conversa, né? A gente vai ter uma visão. Às vezes ele colocava as formas de uma maneira mais seca, né? Mais didática, ao contrário de outros que faziam aquilo de maneira um pouco mais em tom mais elevado, exatamente que havia necessidade de fazer as pessoas perceberem aquilo, né? Então era normal que no movimento, às vezes, alguns representantes falassem com um tom mais elevado, às vezes roçando algum exagero, mas aquilo fazia parte do processo de acordar as pessoas para o problema ambiental. Mas ele trazia toda uma academia que, ao mesmo tempo, não era aquela coisa chata. Ele era objetivo, ele era impositivo, né? Às vezes parecia até antipático, aquele jeitão mais germânico dele de se manifestar, né? Aquela coisa meio ávica, né? Que remete, de fato, a um pragmatismo, a coisa é essa e tal, né? Então, aquilo me marcou muito, né? Mas eu tenho umas outras experiências que eu tive, que são bastante interessantes, que eu vou deixar para mais adiante, já que a conversa vai se esticar, então eu vou dar oportunidade para os outros colegas fazerem as suas colocações, e aí eu sigo o baile aqui. Muito obrigado, Ricardo. Essa é a proposta, né? Lilian? Pela sequência, então. Olha, pois é, eu tenho uma visão parecida com a tua, João, assim, e um pouco mais retrospectiva. Volta e meia, muito tempo depois ainda da partida do Lutzenberger, eu ficava, eu tenho que ligar para o Lutz para saber o que ele vai dizer disso ou daquilo. Ficou uma trajetória. Quando eu conheci ele, eu não conhecia ele, eu conheci ele pelos textos que circulavam, né, ou pelas matérias de jornal. E aí, no meu primeiro trabalho como estagiária de jornalismo, na época, a Metroplan se chamava Grupo Executivo da Região Metropolitana, era o órgão de planejamento. Então, reunia técnicos de todo tipo, urbanistas. E eu me lembro muito de uma socióloga que um dia chegou e disse: esse louco, se ele gosta tanto de mato, por que ele não vai embora para o mato? Eu discordava daquilo, porque eu já estava juntando os textos dele, eu achava justamente uma visão muito inovadora, de toda uma... Não era só... não me tocava só no ponto de uma menina que veio do interior e se chocava com as coisas que iam se perdendo, né? Com a vida que ia se perdendo. Justamente também, eu desconhecia a erudição dele, né? Mas o que ele dizia para mim fazia todo sentido. Então, depois, com o tempo, hoje em dia, eu tenho uma resposta para essa socióloga. Toda vez que alguém diz isso, porque até hoje se diz isso, né? Se vocês gostam tanto de mato, por que vocês não vão para o mato? A minha resposta pronta é porque vocês vêm atrás. Né? Vocês não param nunca de destruir tudo, né? Então, acho que essa voz que o Lutzenberger trouxe, e que eu tive depois o privilégio também de estar muito próxima do Augusto Carneiro, da Magda Renner, eu trabalhei com ela, fazendo o jornal 1+. O Sebastião, até hoje. Então, toda o professor Levigoy não tinha tanta proximidade, mas eram todas, o Jacques Saldanha, eram todas vozes muito impactantes, né? E também, claro, a gente pensava isso às vezes, nossa, mas tem que manter um certo distanciamento do assunto, mas eu acho que as coisas são perfeitamente casáveis, assim, a gente ter uma visão filosófica e, ao mesmo tempo, acabei fazendo uma biografia do Lutzenberger,
E não foi um trabalho fácil, justamente porque a postura tem que ser de jornalista e não de uma mera admiradora, né? Obrigado, Lilian. Guilherme Castro. Queria agradecer, né? Como é bom poder estar num espaço público debatendo e procurando entender as coisas e tal. Eu conheci o Lutz também, eu acho que não tem quem tenha trabalhado com comunicação, com jornalismo em Porto Alegre nos anos 70, 80 e 90, sem ter conhecido o Lutzenberg, evidentemente, ter passado algumas vezes, gravei algumas vezes, fiz algumas entrevistas e teria algumas coisas para contar especificamente. Já no fim dos anos 80, eu conheci, estive na casa da Jacinto, no Rincão Gaia também, ali no fim dos 90, mas a minha já foi um pouco dito aqui, mas a minha história começa antes também, porque foi através da imprensa, não sei se do teu texto ou de quem que aqui na mesa, nos anos 70, lendo. Eu tenho assim a viva memória do dia em que, tomando sol na minha casa, na Tristeza, no Jardim, eu li, talvez na Folha da Manhã, o Lutz explicando sobre a teoria de Gaia e epifania e momento determinante de entendimento da lógica da natureza e do planeta e das coisas todas, né? É inesquecível, eu era bem jovem, devia ter 12 anos, uma coisa assim. Então, começa aí... Claro, de onde é que vem a consciência ecológica? É antes, é da nossa experiência na natureza mesmo. A minha lá na Barra do Chuí, pescando, acampando, a gente começa a se dar conta das coisas que nós já tínhamos, a preocupação nos anos 70 da poluição, a borregar era uma presença muito grande, mas o Lutz é que daí explicou naquele momento e a gente criou um caldo de consciência ecológica, me parece, que não é só o Lutz, é o Lutz e seus companheiros, a Lilian, um bando, a Lilian uma vez me disse numa entrevista esses dias, um bando que ele formou, mentor do bando, vamos colocar assim, líder, mestre, é uma palavra difícil de usar, mestre, mas o pessoal usa, e nesse caso com um mestre mesmo, um luminar, não é? Quem trabalha com jornalismo passa por pessoas muito inteligentes e interessantes a vida inteira, faz parte, né? Mas o Lutz realmente o luminar, né? Uma inteligência absurda e além da inteligência dessa elucidação teórica, o ativismo. Então, o outro momento para mim determinante o Lutz oblíquo, porque foi a subida da árvore do Dairel, aquele momento que parou todo mundo e fez todo sentido aquilo. Nos anos 90, eu fui conversar com o Dairel, quando ele foi redescoberto, teve aqui, daí o Dairel contou, não, a inspiração vem direta do Lutzenberg, numa reunião da HAPAN, que provocou, e eu, na minha interpretação, estava escrevendo o roteiro, digo, o Lutz não... devia estar bravo com os estudantes. A gente provocou fazendo alguma coisa, e aí, então, tudo fechou-se nessa... E aí, nos anos 90, agora eu estou muito envolvido com esse assunto, porque a gente está finalizando uma série de documentários chamada Defesa do Meio Ambiente, que é o seguinte, não vim falar da série, mas tem tudo a ver com o Lutzenberg, porque nós somos completamente impactados pela realidade da crise climática de uma maneira física, corpórea, ou todos aqui foram atingidos, ou seus parentes foram, ou seus amigos foram. Exatamente esse caso, de 2023 a 2024. E aí a série de coisas que isso provocou, né, em nós, além de todo o drama, não é, o trauma que foi... uma alienação histórica, alienação mais natural de saber onde é que estamos, não é? Quer dizer, como é que a gente que é informado não tinha essa consciência do risco, da situação geográfica, dos diques, de toda essa crise, era uma coisa que estava esquecida, uma alienação histórica, uma alienação da nossa vida, do nosso meio, uma coisa absurda. E, ao mesmo tempo... Ninguém pode dizer que não sabia, porque tinha o Lutz desde os anos 70, dizendo exatamente que era por isso que se encaminhava. Então, isso para mim foi muito forte, e a gente vem nessa série, vem perguntando, e por isso que tem muito a ver com o Lutz. Eu agradeço a Lara, que participa, a Lilian, o João,
que é corroteirista comigo, é essa investigação. Quer dizer, o que deu errado, né? E como interpretar essas... O Everton também participa, claro, na HPAM. E, então, é nesse sentido, assim, depois gravei alguns programas com o Lutz na TV, conheci também, tomei um chopp com ele ali na Venâncio, e aquela sabedoria absurda que ele ensinando o tempo inteiro, evidentemente. Então, queria dar esse testemunho assim, de uma questão de muita atualidade. Assim, eu estou nessa história muito intensamente, porque há 2 anos fazendo a série e agora encerrando, assim, terminando de editar, em breve lançando. Obrigado. Ilza Girardi vai nos contar o início dos anos 70 em questão do receituário agronômico, agrotóxicos ou defensivos agrícolas na época. Venenos. Oi. Bom, mas não foi... Boa noite. Não foi nessa época, né? Foi um pouco mais tarde. Mas eu conheci o Lutz através dos jornais, né? Que a gente ouvia falar naquela pessoa muito preocupada com o tipo de podas que a prefeitura fazia aqui em Porto Alegre, a questão da Beauregard também, porque eu também morava praticamente na frente do Guaíba, no Menino Deus, e a gente sentia todo aquele cheiro, né, aquele cheiro horroroso que era lançado frequentemente e que dava enjoo e etc. Então, as falas do Lutzenberger, elas nos tocavam, né? Mas até então, assim, era só pelo jornal. Depois, eu estava fazendo estágio, na época, era TV Gaúcha, estagiária de jornalismo, último ano, quando ocorreu o episódio da árvore, lá da Tipuana. Então, eu não fui, mas a repórter, ela contou. Sou eu que estou provocando isso? Assim, tá. E ela voltou para a televisão contando, né, relatando o que tinha acontecido e que falou também sobre a polícia entrou em ação, né? Ela estava grávida, teve que correr, pular um muro. Naquela época, né, essas coisas aconteciam. Também era a época da ditadura, né? E aquilo ali era um ato revolucionário, né? Altamente revolucionário. Bom, depois disso, né, o tempo passou e eu fiz concurso, passei para ser jornalista na Secretaria da Agricultura, e lá eu conhecia muitos agrônomos, muita gente, de todos os tipos, né, especialmente aqueles que eram totalmente favoráveis aos agrotóxicos, né, mas tinham aqueles que eram diferentes. De qualquer forma, lá pelos anos 80, eu acho, ou 79, na Sociedade de Agronomia teve uma nova presidência, lá uma nova gestão, e aí essa gestão chamou o Sebastião Pinheiro e o Jacques Saldanha para começar a trabalhar com Lutzenberger. Era para criar uma lei, fazer alguma coisa contra os agrotóxicos, né? Porque era um horror o que estava acontecendo. E foi aí que alguém me indicou, sei lá, e eu fui trabalhar como assessora de imprensa da Sociedade de Agronomia, então conheci o trio, né? Primeiro eu conheci o Jacques e o Sebastião, e depois eu passei a trabalhar muito com eles, e era uma loucura, porque eu trabalhava na Secretaria da Agricultura, mas lá eram aquelas matérias de assessoria de imprensa, e ali eu misturei o jornalismo com a militância, eu não consegui separar as coisas, sabe? E eu também não acho que isso seja um problema, porque a militância nunca me levou a distorcer nada, né? Aliás, ali nesse caso, foi quando eu comecei a realmente a ter um conhecimento profundo, né, de toda a situação, né, toda a questão, as leituras, o convívio com o Lutzenberger, conversar com ele era uma aula permanente, né? O tempo todo a gente estava aprendendo, e também com os outros, né, Jacques e Sebastião. Então, muitos eventos, aí eu atuando como jornalista, eu
fazia toda a ligação com a imprensa, né? Na época, a gente convidava a imprensa para participar de eventos, isso e aquilo. E um que me marcou muito foi quando o Lutzenberger fez a gente organizou um evento na Delegacia Regional do Ministério da Agricultura, aqui em Porto Alegre, que o Lutz foi denunciar a máfia dos agrotóxicos. E ele começou falando sobre o conceito de máfia, o que quer dizer máfia. E, a partir dali, ele foi dizendo por que ele chamava a máfia dos agrotóxicos, onde ele colocava a relação da indústria química com os servidores públicos e etc. E nós estávamos justamente no local, que era o Ministério da Agricultura, onde o delegado-geral, como é que era? Delegado regional, nunca esqueci, Kleber Canabarro Lucas. O pai dele era dono de empresa de aviação agrícola, e foi lá que o Lutz foi denunciar isso, e tinha uns outros agrônomos lá que eram todos pró-agrotóxico. Foi um evento que lotou o auditório do Ministério da Agricultura, cheio de jornalistas, foi uma cobertura impressionante. E aquilo causou um mal-estar em todo o Ministério da Agricultura, em Brasília também, dessa revolução que estava surgindo aqui e das denúncias que eles faziam a toda hora sobre o uso de agrotóxicos, envenenamento. Era um horror tudo aquilo. E foi aí que eu comecei a me formar, né, também como ambientalista, nesse convívio. Foi uma coisa super importante. O Lutz também, assim, era uma pessoa maravilhosa, ele adorava jornalistas, ele tratava a gente muito bem, e eu também fiz alguns trabalhos, eu tinha que ir lá para a casa dele, né, e ficar lá convivendo, e algumas vezes era eu e o Sebastião Jacques, o Jacques tinha a chave da casa de vocês e tudo, então a gente ia para lá de noite para pegar documentos, porque dali surgiu a lei dos agrotóxicos, né? E que foi 82, né, a lei dos agrotóxicos. Antenor Ferrari. Teve aqui e depois teve a lei nacional, né? Bom, então, o que eu ia dizer? Ele também tinha suas esquisitices, né? Como todo mundo. Logo no início, a gente se impactava com o jeitão dele, mas era assim, ele conquistava a gente pela sua sabedoria, né? Tudo ele sabia explicar de uma forma didática, era muito bacana, muito legal. Me meti em umas frias também, né, Lilian? Quando eu fui... Ele me indicou, sei lá como é que foi. Eu acho que era a Lilian que era indicada, depois passou para mim, para a gente acompanhar um jornalista que era um sociólogo, mas na Alemanha era jornalista alemão, que veio aqui para fazer um livro sobre os agrotóxicos. Miguel, se chamava de Miguel. Então, a gente teve uma reunião. Eu acho que tu estava junto, foi num bar a reunião. Sempre era nos bares, né? Agora me esqueci, é um bar ali da Venâncio, que existe ainda hoje. É outro, agora esqueci o nome. Mas então, muitas reuniões aconteciam nos bares. E aí, então ele me contou toda a história e eu acompanhei o tal jornalista, a gente viajou por muitas cidades. Exatamente. Então, eu acompanhando, fomos assim muitas cidades do Rio Grande do Sul, e como assim eu fazia uma interlocução entre ele e agricultores ou outras pessoas, que como ele não entendia às vezes o jeito das pessoas falarem, e nós gravávamos. Então, o meu trabalho às vezes era decodificar para ele o que as pessoas estavam dizendo. E depois, inclusive, eu tive que degravar aquelas fitas para ele poder entender, porque ele não entendia muitas coisas. Bom, cidades que eu nem conhecia, eu conheci, então a gente entrevistou médicos, enfermeiras, agricultores, presidentes de sindicatos de trabalhadores. O médico era um médico famoso de Lajeado, era um médico que era envolvido com isso. Eu não me lembro agora o nome dele, mas era um médico que percebia essa questão dos agrotóxicos nos pacientes deles, na época em que os médicos não falavam sobre isso, né?
diga-se de passagem. Então, foi muito bacana para mim, foi um aprendizado enorme. Mas aí o rapaz publicou o livro na Alemanha e não colocou nenhum agradecimento a mim. Não acreditou no teu trabalho. E aí eu não sabia de nada, e o Sebastião Pinheiro me ligou furioso, né, para dizer o que o cara tinha feito, e que fria que o Lutz me colocou, e xingou o Lutz também. Daí o Lutz me ligou para se desculpar, mas como é que ele ia adivinhar que o cara ia fazer uma coisa dessas, né? Mas, então, essa foi a fria. O resto não foi fria, foi só aprendizado. Os eventos, inclusive o evento lá do Instituto Goethe, eu participei também, lá nos primórdios, né, da minha vida, e tudo foi muito interessante, influenciou a minha vida toda, a minha carreira acadêmica até hoje, e os meus alunos, eles têm essa influência através de mim, pelas leituras, né? E, especialmente pelo Manifesto Ecológico e do livro que tu editaste, quando ele fala sobre a Sinfonia da Natureza, que é uma coisa belíssima. Aquilo. E aquilo eu queria ver, era o Lutz e o Edgar Morin juntos, num evento assim, eles conversando. Pena que a gente nunca fez isso, né, Everton? Porque ia ser fantástico. Mas, assim, eu acho que é isso aí, né, que eu tinha que dizer por enquanto. Não, ela me fez eu lembrar algumas coisas assim. Ó. Eu entrevistei pessoas importantes na minha vida de jornalista. Eu tenho alguns anos, 60 anos de jornalismo nas costas, e entrevistei um prêmio Nobel, o Mário Vargas Llosa, e outros. Quando esteve aqui, logo que ele ganhou o prêmio Nobel, e nenhum se compara e deixou marcas como Lutzenberger na minha memória. Nenhum desses se compara a ele. Ele era um cara radical. Quando ela falou uma coisa ali, eu falei, interrompi, chamei venenos, ele ficava irritadíssimo quando se falava defensivo agrícola. É defensivo de quem? Veneno, agrotóxico no mínimo. Mas ele usava o termo veneno, e com veemência. Vocês se lembram disso. Então, essa posição radical dele, e ao mesmo tempo com fundamentação científica, é uma coisa que ninguém pode negar, até hoje. É por isso que o ambientalismo gaúcho, e a partir de Lutz, virou modelo no Brasil e na América Latina inteira. Né? É por aí a coisa. Ele ia na ONU, o Lutz foi na ONU reclamar de situações do envenenamento das populações pobres. E é envenenamento mesmo, gente. Eu morei numa área, eu trabalhei na área agrícola uma época, e é terrível o que a aviação agrícola faz de crimes. Existe um processo do Movimento Sem Terra contra o envenenamento de crianças aqui perto de Estrela, que está correndo até hoje. E só conheço uma condenação desses bandidos, que foi lá em Itaqui, quando um juiz mandou uma aviação agrícola indenizar uma plantação de mandioca que o cara tinha destruído e mandou pagar 10 anos de colheita de mandioca porque a rama ficou prejudicada e por aí vai. É a única condenação que eu ouvi falar desses bandidos. Né? E o Lutz chamava eles de bandidos. Ele não deixava por menos, gente. É por isso que chamavam ele de louco. Mas ele não era louco. Ele sabia o que estava dizendo. Até para complementar, posso? Me atravessei aqui. Tu usaste a palavra radicalismo, eu até acho interessante colocar, com base no que eu pude presenciar, do quanto eu pude conviver profissionalmente com o Lutz, esse radicalismo dele eu achei interessante na forma como ele se manifestou a partir do momento em que, a parte de tudo que já tinha acontecido, ele topou aquele desafio que, na época, foi considerado por muitos um desatino, que era ser o Ministério do Meio Ambiente do Fernando Collor. Né? Muita gente não conseguia entender aquilo. Mas, para quem já tinha mais ou menos uma compreensão do olhar que ele tinha sobre tudo, né? Daquela ânsia de fazer com que o assunto meio ambiente tratado de maneira consistente, à luz da ciência, né? Aquilo precisava ganhar mais projeção. Eu entendo sempre que foi essa a motivação dele. Mas, é claro, né?
O Lutz, né, que não tinha papas na língua, tinha esse radicalismo, que na verdade era um radicalismo barra paixão pela coisa, né? Ele, obviamente, começou a comprar aquelas brigas palacianas, começou a se incomodar com o pessoal do IBAMA ao denunciar, né, corrupção, enfim, várias coisas acontecendo na área ambiental dentro do governo, questão de garimpo, ele acabou ficando uma pessoa incômoda dentro do governo, então saiu, né? Mas eu acho que o fato dele ter topado esse desafio, com tudo aquilo que ele trazia de representatividade, aquilo foi uma demonstração assim de não só de paixão, mas de coragem pela defesa da ideia ambientalista no Brasil, né? Que poucos exemplos como esse a gente teve enfim, na nossa história da luta ambientalista aqui no Brasil. Mas eu queria aproveitar, então, como eu mencionei antes, para não ficar também esticando demais a conversa, né? Lembrar de um episódio que eu tive a oportunidade, não só de viver, mas também tive a oportunidade de compartilhar com a Lara, que, felizmente, fiquei muito feliz hoje de reencontrar a Lara, o Alejandro aqui, que foram muitos anos meus vizinhos de porta, né? Onde a gente se conheceu melhor, e depois tive a oportunidade de ir com eles lá no Rincão Gaia, conhecer, inclusive, me lembro agora muito emocionado, eles me mostraram o local onde o Lutz foi enterrado do jeito que ele queria, né? Ou seja, sem nenhum tipo de ornamento, nenhum tipo de liturgia relacionada a qualquer tipo de credo, ele só pediu para ser colocado ali na terra, envolto, né, em um tecido, como ele acha que a coisa tinha que ser, né? Enfim, mas lá, eu era foquinha da TV Guaíba, eu acho, tinha uns 2 ou 3 anos de profissão, me tocaram fazer uma entrevista com o Lutz, eu não me lembro qual era a pauta, não lembro mesmo, porque o que ficou cravado na minha memória foi aquela cena. Fui entrevistá-lo ali no prédio da Fundação Gaia, né? Entramos, né? Era uma entrevista já pré-agendada e tal, entramos na sala dele, a sala que o Marquinhos descreveu muito bem, né? Aquela bagunça organizada, enfim. Encontramos um Lutz rançando, ele estava muito incomodado, ele ficava caminhando de um lado para o outro da sala, enquanto o cinegrafista colocava a câmera no posicionamento, eu falei, e aí, professor, e tal, não sei se vai dar, ele falava, estava grunhindo, ele estava muito incomodado com a situação, eu fiquei, será que a gente está trazendo alguma coisa incômoda? Ele sabia qual era o assunto, não era nada de surpreendente, mas ele, não, acho que não vai dar para falar. O que houve? Está agendado? Algum problema? Não, não vou. E ele caminhava, massageava o quadril, de um lado para o outro, atrás da mesa, assim, e rançava. Eu digo, não vou dar entrevista, não vou dar entrevista. O que não era incomum, porque ele sempre atendia a imprensa, sempre atendia, né? Mas ele estava particularmente mal-humorado naquele dia, era uma tarde. E aí eu, bom, professor, se realmente tem algum problema, mas pode me dizer o que é? Tu não vai entender. Eu digo, ai, meu Deus do céu, será que vou sair daqui com uma manchete boa? Está acontecendo alguma coisa aí que a gente não sabe e ele vai acabar declinando aqui? Eu digo, professor, pode explicar para nós? Não vou dar entrevista e sabe por quê? Aí eu, aí vem. Aí me posicionei. Ele se virou de costas para nós e arriou as calças. Com cueca e tudo. Eu fiquei, tá vendo? Tá vendo? Ele tinha, aí ele contava, enquanto ele fazia isso, ele contava, tomei um tombo semana passada, caí sentado aqui, não sei o quê. Ele estava com uma nádega inteiramente coberta por um hematoma, era uma cena bizarra, mas foi a forma como ele contou, dizer o porquê que ele estava tão incomodado, entendeu? Aí puxou a calça de novo, eu digo, tá bom, professor, está ruim para o senhor, tá, ok, agora eu compreendo, não tem problema, eu respeito, vamos... Mas daí ele pensou, vocês vieram até aqui, então não vou deixar vocês entrar. Eu dou um jeito. Aí ele deu um jeito de se acomodar, meio de lado na cadeira, deu uma entrevista, como era de se esperar, uma entrevista maravilhosa, mas ele estava visivelmente incomodado, falava até com alguma dificuldade, que ele estava sentindo muita dor. Enfim, resolvemos a situação bem ali, a gente se desculpou por ter feito com que ele falasse naquela condição, mas ele se desculpou mais ainda, né? Olha, desculpa por eu ter que explicar dessa forma, não muito convencional, né, o que é que estão dizendo, mas enfim, tá resolvido. E ali fizemos, né? Aí, anos depois, então, quando eu fui conhecer a Lara, né, nós vizinhos de porta, aqui na Praia de Belas, contei essa história para ela, né? E a Lara disse, olha, esse era o meu pai, é isso aí mesmo, né? Então, aquilo ficou marcado assim, na minha memória. Fora tudo aquilo que eu tive, né, a possibilidade de aprender com ele, né, nas entrevistas, claro, infelizmente nunca pude ter uma convivência como os outros colegas aqui tiveram, mas o pouco que eu tive, né, realmente me deixou profundamente marcado, e não foi por causa desse episódio do hematoma, claro, né, por tudo que eu pude aprender com ele nas coberturas. Não foi o hematoma. Nossa! A carta do
87. Aí. Lilian. O Lutz, para aceitar esse cargo, duas questões aí tu me recordou. Para aceitar esse cargo de ministro do governo Collor, ele classificava isso como a decisão mais dolorosa e mais que ele se impôs, o auto-sacrifício mais doloroso que ele se impôs, porque ele achava que diante de tudo que estava acontecendo no Brasil, na Amazônia especialmente, a questão dos agrotóxicos, que ele não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade. Eu sei que as irmãs dele, especialmente uma, foi muito contra, chorou quando ele disse que tinha aceitado, e o Collor fez uma coisa muito interessante até, depois fazendo a biografia, que eu fiquei sabendo desses detalhes. Eles saíram a voar de Brasília, e pegaram uma parte da Mata Amazônica, e o Lutz ficou muito impressionado, porque o Collor, depois, numa entrevista que eu fiz com ele, ele disse, foi o Lutz que me sabatinou, não fui eu que sabatinei ele. E aí ele acabou aceitando. E foi realmente uma coisa terrível para ele. Teve um momento em que ele emitiu uma circular aos meios de comunicação, dizendo que não ia mais receber jornalistas. Eu acho que esse texto ele está na biografia, até com um anexo. Eu acho que ele vale a pena ser conhecido por todos nós que militamos na imprensa, porque ele fala assim, tem 3 camadas que ele tinha pouco tempo e que ele tinha que usar bem o tempo dele, e que ele via que no relacionamento com a imprensa ele tinha 3 barreiras a ser vencidas, que ele achava que ele não tinha mais tempo para diante do cargo que ele estava para enfrentar. Que a primeira era o desleixo dos próprios jornalistas, às vezes, em fazer registros acurados, né, de tentar entender realmente o que estava sendo dito. Nossa! E o segundo diz, aí ele tem uma outra camada que se dá nas redações, que é onde se constrói e se desconstrói reputações. Então, quando alguém não gosta de alguma coisa que algum entrevistado falou, nas redações sabem como construir ou desconstruir reputações. E que o terceiro era uma coisa um pouco da época, assim, que acontecia depois na própria impressão de jornal ou na edição de que aconteciam às vezes empastelamentos, tipo ele falar num corpo d'água numa entrevista e depois sair publicado num copo d'água. Imagina a diferença, né, do que ele estava falando. Então, aí ele fez essa circular, que ele achava que ele tinha feito no seu tom mais querido, mais amistoso, assim, mas era uma coisa que bateu um pouco mal naquele momento. Ele estava ministro, né? Obrigado, Lilian. Vou chamar agora o professor Alfredo. O professor Alfredo Gui Ferreira, ele não é jornalista, ele era um jovem estudante de biologia na época e foi fundador da HPAM. O painel hoje é sobre comunicação, mas certamente tu vai contribuir conosco, professor. Fundador da HPAM, associado número 1 da HPAM. Eu não tive o prazer de conviver tanto com o Lutzenberg quanto eu gostaria. No início, sim. E foi um aprendizado muito interessante. Tinha sessões semanais ou de 15 dias, né? E ele sempre colocava uma pauta, né, para uma plateia, o Círculo dos Orquidófilos. E eu estava como professor da URGS, terminando o meu doutorado.
já chefiando um laboratório de fisiologia vegetal e importante, né? E quando eu era bolsista do CNPq e tinha fonte de recursos, CNPq é um órgão federal, quando um outro professor, que era inclusive parte do governo em Brasília, um dia chegou para mim no café e disse: olha, tu tens que sair de junto do Lutzenberg, dessa turma, essa corja dele, senão tu não vai receber mais nenhum tostão para manter o laboratório. Né? E eu necessitava daquilo, né? Os estudantes necessitavam. Então, eu procurei, não sei se apropriadamente, me isolar, né, do Lourdes, né, naquela época, né, porque havia esse tipo de pressão, que eu imagino acontecer com várias pessoas, né, e, no caso, não ligado ao setor, né, de jornalismo, né, que realmente eu fiquei à distância, né, para não ser, vamos dizer, marginalizado dentro da profissão. Era esse registro que eu queria colocar. Obrigado. Professor, obrigado pelo seu depoimento aqui. Acho que é a primeira vez que o senhor fala publicamente nesses termos, né? E depois que ele voltou dos estudos e fez uma carreira maravilhosa na universidade, foi presidente da Agapan, depois de se aposentar também há alguns anos, né? E está aí conosco, tranquilo, dando lições. O Batista Filho, por favor, tem que ser aqui na frente. Entendeste bem, meu caro. Mas não pretendo me alongar, porque este momento é muito importante pela reverência que se faz, pela homenagem sempre merecida, mas é também importantíssimo pelo legado que não desaparece. Porque o Lutzenberg e os seus contemporâneos representam o que de melhor existiu no tecido humano durante os anos de chumbo neste país, em que pouca coisa séria era permitido discutir, porque vivíamos a restrição, notadamente na imprensa, a liberdade de expressão, acima de tudo, porque era o tempo em que as pessoas mais procuradas eram aquelas que não representavam alternativa, nenhuma ameaça à situação vigente, mas que traziam propostas inteligentes e novas. A mais extraordinária figura da literatura universal, para grande número de pessoas, e deveria ser para todos, é Dom Quixote. E eram figuras quixotescas, que acreditavam nas suas verdades, que defendiam as suas ideias revolucionárias e protetivas da valorização do ser humano. Lutzenberg estava incluído. Como eu sou um antigo, tão antigo, que tinha responsabilidade na então TV Piratini, da pauta e do jornalismo, eu lembro bem que nós procurávamos, não a alternativa, mas a forma de fazer com que as pessoas pensassem se o que era realmente importante, de forma crítica e objetiva. E a proteção ao meio ambiente, a valorização da natureza, que é o início da vida de tudo e de todos, era fundamental. E por isso Lutzenberg, que estava sempre disponível a trazer sua sabedoria, acima de tudo o seu empenho e a sua loucura
procura permanente em fazer e insistir sobre aquilo que acreditava, nos dava as melhores pautas. Era um tempo de inteligências superiores quixotescas. Era o Lutzenberg, era a Magda Renner, era até mesmo na proteção aos animais, que uma senhora do Menino Deus, Godoy, Dona Palmira, lutava pelos animais que devem ser protegidos até hoje e estão sendo também maltratados pela estupidez que reina de forma dominante neste país hoje, depois de um período de sombras em que não pôde pensar bem. Por isso, é a homenagem aos quixotescos, e que eles são o legado para nós. A Associação Rio-Grandense de Imprensa, que aqui é tão bem representada pela sua pluralidade, e que tem ainda presente aqui nesse auditório o seu presidente de conselho, que será reeleito, Luiz Adolfo Lino de Souza, que tem pessoas interessadas em acompanhar não apenas a opinião e as histórias dos que estão aqui à frente, mas acompanhar isto que Lutzenberg deixou. O legado, a forma de que é preciso lutar sempre por aquilo que a gente acredita, mesmo que isto pareça invencível. Mas é a autovalorização do ser humano. Se me permite dizer aqui, mencionar de orgulho de um velho profissional dessa área, nós temos aqui entre os convidados alguém que em 1985 participou de uma escolha de profissional para a área do jornalismo lá na TV Guaíba, então decadente, com ameaça de extinção, e que estava naquele ano para depois sua posterior venda. E depois das entrevistas, o responsável pela área, que coincidentemente era eu, escolhi um dos profissionais. E era apenas uma vaga, porque o período era difícil. E um dos preteridos, capacitado também, falou meio alto, assim para que eu ouvisse, mas para um outro, terceiro preterido, ele escolheu por solidariedade de baixinho. Eu não errei. O Ricardo está aqui até hoje, prestando depoimento, sendo aplaudido por vocês, pelas manifestações amistosas, sinceras que fez a família e que nós todos aqui transmitimos. Eu me permito a dizer também em nome da Ari, o presidente Nunes teve que se ausentar, para termos este momento de congraçamento de ideias e, acima de tudo, de esperança, e não é à toa que o nosso mestre de cerimônias traz a fé. Muito obrigado. Santa Fé. Essa foi boa, meu caro xará. José Vaz quer vir aqui à frente para fazer uma colocação, por favor. O jornalista José Vaz. Oi, boa noite a todos, colegas, tudo bom? Professora? Na verdade, aqui é outro Batim Batista falando. Na verdade, assim, eu lembro que eu estou com uma pauta, por isso, para coincidência, ontem o César Fraga me mandou uma mensagem pedindo que eu escrevesse o livro do Lutz, né, o Manifesto Ecológico. E eu lembro que eu fiz uma matéria, eu venho de longe, como dizia o Brizola, em 2006, eu fiz uma matéria dos 30 anos do Manifesto, quando saiu em forma de livro. Mas eu lembro de jovem frequentar a Galeria do Ouvidor, onde tinha as reuniões da HPAN, ali no centro, no segundo andar da Galeria do Ouvidor. Sim, sim. Eu lembro que sempre estava o Lutz, o Carneiro, a galera sentada lá na frente, e a gente assistia, ouvia as coisas e participava, e era muito legal. Anos depois, eu tive a honra de entrevistar o Lutz na Guaíba. Eu era produtor no programa da Guaíba, e o Lutz passou uma tarde lá, e eu, Lutz, vem cá, tá? Sentamos e gravamos uma matéria que saiu no programa do Correio do Povo Rural, da Guaíba, que ia ao ar pelas 5 da manhã, acho que era o horário do programa. Foi muito legal a entrevista com o Lutz. Foi a primeira vez que eu privei com o Lutz de entrevista. Eu sempre admirava muito a pessoa e lia bastante coisa. E eu lembro, só por coincidência, eu tenho aqui, só quero mostrar para vocês. O Zé participou também dos ecojornalistas, tem toda uma... Aqui é a matéria que eu fiz. Um documento. A primeira edição
Saiu jornal do Manifesto, primeira edição. Sim. Depois o Movimento, o professor Appel, da Movimento, publicou em livros. Eu acho que foi em 76 que saiu a primeira edição. Mas eu tinha esse exemplar aqui, depois perdeu-se em umas mudanças, mas eu lembro que esse aqui foi o que eu emprestei para o César e para o Gilson na edição. Eu tinha esse exemplar. Então, foi bem legal. É um jornal que chama tamanho tabloide, né? Com essa capa e tudo, foi bem legal. E depois o livro, as minhas edições. Eu tenho uma edição atual. Eu não tenho mais. Qual foi a última edição, Lilian? Tu sabes agora do Manifesto? Daquele pequeno livro, pequeno e importante livro do Lutz? Eu tenho a última edição que eu tenho de 99, eu acho. Eu acho, até se vê se ele ainda está no direito autoral de alguma editora. Ai, desculpa. Eu acho que é de se verificar, porque o Manifesto em Absoluto perdeu a atualidade, né? Como todos os outros livros do Lutz, eu trabalhei O Fim do Futuro. Eu depois acabei juntando muitos textos do Lutz e fazendo outras obras dele, né, do Jardim ao Poder, o Gaia, o Planeta Vivo, saíram pela LPM e agora a gente está na batalha para saírem novamente. E o Manifesto, eu acho que ele está sem editora, ele está, digamos, está liberado os direitos autorais, então era o caso da gente batalhar para ele vir a... Aham. Isso. Essa matéria fosse fonte também. Te visitei lá no prédio da Jacinto Gomes. Falei contigo, me lembro disso. Então, muito obrigado pelo espaço, João Batista. E é isso. Por coincidência, ontem foi o César que pediu que eu fosse... Ele está fazendo uma matéria grande sobre Lutz agora, porque vai ser o centenário dele, e ele pediu uma retranca para fazer sobre o livro. Então, foi uma bela coincidência de hoje eu abri de manhã que tinha esse evento. Foi com muito prazer que estou aqui com o pessoal. Quem muito vai obrigado. fazer a edição? O jornal do Extra Classe, do César. O Extra Classe. O Extra Classe. O Extra Classe vai fazer uma edição sobre o Manifesto Ecológico Brasileiro. Kleber? O Kleber quer fazer uma palavra. Antes, eu vou passar a palavra para o Everton, que vai distribuir um jornal aqui, Everton. Já distribuíste. Como? O Everton da Agapan vai distribuir uma edição antiga do jornal Sobrevivência, tirada lá dos arquivos, mas que continua perfeitamente atual. Para quem quiser guardar, está bem boas mãos aqui, né? Está um bom encaminhamento, guardar algo sobre as dioxinas aí, explicando. E a gente Tem cruzeiros aí? Cara, eu queria Vai fazer uma pergunta aqui à bancada, por favor. Boa noite. Eu queria a opinião dos colegas sobre o jornalismo. Seu nome para gravação, por favor. Meu nome é Kleber Johnny Tentardini, jornalista. A opinião dos colegas sobre o jornalismo ambiental praticado hoje fora da academia. Professora Ilza Girardi, um grande pioneiro no estudo de jornalismo ambiental na academia, na URGS. Oi, olha, o jornalismo ambiental, como nós entendemos, ele é uma prática social, né, desenvolvida, né, por jornalistas que têm um conhecimento sobre o meio ambiente, que tem toda assim, uma perspectiva do significado, o que significa a natureza, e que também tem assim, um saber ambiental e que consegue assim, compreender tudo o que acontece a partir dessa percepção do saber ambiental, onde todos os seres estão relacionados. Aquela visão sistêmica, o que o Lutz falava tanto, o Morin, etc. Então, assim, ó, é muito difícil a gente encontrar no jornalismo de hoje, praticado pela imprensa hegemônica, especialmente, textos que a gente pode dizer que isso aqui o pessoal está praticando mesmo um jornalismo ambiental, porque senão é um jornalismo sobre meio ambiente. E a gente vê muitas barbaridades, né? Hoje
eu fiz um texto que foi para o Observatório de Jornalismo Ambiental, que era um projeto de extensão nosso na universidade, sobre o Dia Mundial dos Oceanos, que ele não foi mencionado pelos jornais de Porto Alegre, assim, a grande imprensa de Porto Alegre. Ele teve uma nota, foi no editorial do Correio do Povo, que falou sobre os oceanógrafos, que é o Dia também Mundial dos Oceanógrafos. Então, o editorial ele tem todo um texto falando sobre essa profissão, a importância dessa profissão, e, assim, lá no finalzinho, diz alguma coisa sobre o oceano. Mas, assim, nenhum falou sobre o El Niño, por exemplo, sobre o oceano, o El Niño que está se formando, né, que nós vamos, provavelmente, está mais, assim, certo, né, que nós vamos sentir os efeitos, que é justamente pelo aquecimento do oceano lá na região do Oceano Pacífico Central. Então, assim, as pessoas não conectam nada com a questão climática e com o que aconteceu conosco há 2 anos. Então, esse é o jornalismo. De vez em quando, a gente vê textos muito bons. Isso é verdade. Então, assim, tem coisas diferentes, mas no dia a dia sempre falta alguma coisa. E a gente sabe, talvez falte por falta de conhecimento ou pela pressão mesmo, pela pressão publicitária, né? No Dia Mundial do Meio Ambiente, a manchete do Diário Gaúcho foi sobre a oferta de imóveis em Porto Alegre. O aquecimento dessa indústria, quando a gente sabe que tem muitos imóveis vazios em Porto Alegre. Então, são essas questões que o jornalismo tinha que discutir, mas não vai discutir isso no Diário Gaúcho, né? Na 0 Hora era uma das chamadas da capa. Então, é isso. Isso é triste, porque a função social do jornalismo ela é atropelada frequentemente. Não, gente, é importante a gente falar sobre isso aqui, Kleber, porque jornalismo ele tem que ser voltado para os interesses da sociedade. Ponto. Não é. Na realidade, a gente diz que ele tem que ser, mas o jornalismo normalmente segue a direção dada pelo senhor mercado, né? O mercado e pelos interesses econômicos do momento. A gente sabe disso, a gente mora aqui, nós estamos aqui entre os jornalistas, a gente trabalha em redações e sabe que se os anunciantes, por exemplo, em Porto Alegre, hoje um dos maiores anunciantes são da indústria da construção civil. E nós estamos com excesso de moradia em Porto Alegre. Nós estamos com 1.200 imóveis vazios no centro da cidade. E nós estamos com 300 prédios sendo construídos só no bairro Rio Branco. Então, gente, 300 não, 30 prédios. Tá, desculpe. Exagerei. Mas não é exagero, 30 é verdade. E quase todos das mesmas construtoras. Né? Ou seja, existe, o poder público está no bolso desses caras. Os jornais estão no bolso desses caras. Quem é o maior anunciante? Se você pegar um jornal de domingo, uma 0 Hora de domingo, eu não sei como é agora, mas antigamente, inclusive, a parte de venda de imóveis é a maior centimetragem do jornal. Tanto a 0 Hora quanto o Correio do Povo. A maior centimetragem de anúncio do jornal é venda de imóveis no fim de semana. E a indústria imobiliária é das que mais prejudica. Existe um projeto da indústria imobiliária que foi dado como uma beleza, o ajardinamento do Arroio Dilúvio. E todo mundo sabe o que é isso. Né? O que está por trás disso? 100 andares, 40 andares, 100 metros de altura. Eu estive olhando pelo novo plano diretor. Ali na região do bairro Rio Branco, ao lado da minha casa, eu estive olhando para ver qual é a altitude máxima de prédio. 90 metros. Não tem nenhum ainda ali, daqui uns dias vai ter. Isso aí é um abuso, é uma desnecessidade. Né? Um prédio de 90 metros, vocês imaginam quantas pessoas vão morar lá dentro, quanto de esgoto a mais vai sair, quanto vai ir para o esgoto pluvial, quanto vai ir para o Arroio de Lu, por exemplo, né? E vai acabar no Guaíba. Bom,
A gente sabe disso. É difícil. Não se faz jornalismo ambiental, não se faz nem jornalismo mais. Porque o jornalismo ou é crítico ou não é jornalismo. Eu queria que vocês me dessem notícia de uma matéria crítica saída na imprensa gaúcha hoje. Uma. Belo desafio, meu caro. Não, complementando isso que o Valmar fez, a gente vive hoje outra realidade. Os grandes veículos são os que mais acusam o golpe, né? Por que acontece isso? Por que está uma luta desenfreada entre eles, digo, a grande imprensa, chamada grande imprensa, para poder manter essas operações? Porque a concorrência hoje, por conta da internet, ela é absurda, né? Então, a gente tem, em todas as redes, uma perda de audiência muito grande, porque o YouTube está muito forte, enfim, as demais plataformas. Isso está gerando, né, uma briga desenfreada pela captação de onde for possível captar, né? Mas eu queria lembrar aqui que já houve um tempo bem melhor, e eu falo isso com muito conforto, porque na década de 90 eu trabalhava na RBS TV, e eu fui praticamente um repórter titular de um programa semanal que nós tínhamos, chamado Projeto Ecologia, que era um programa criado pelo chefe de jornalismo da RBS TV na época, o Roberto Appel, em que a gente tinha um programa semanal de meia hora. Isso hoje é impensável na programação atual, que ela praticamente, a capacidade de tempo da RBS, né, é mínima, porque a Globo ocupou todos os espaços justamente por conta dessa briga por captação no mercado, né? Baita sábado. Então, a gente tem muita coisa. Tu tem alguma coisa que é relevada, então, esses canais que surgiram, como Globo News, como Record News, aí tu tem programas como o do André Trigueiro, né, que passou a ser um defensor dessa causa muito forte, mas esses programas especiais passaram a ficar relegados a esses canais paralelos, que também, infelizmente, acabaram crescendo em audiência. Mas, na TV aberta e nos jornais, o assunto realmente caiu, né? Isso é muito mais complicado. Só para dar um exemplo de como era importante ter esse tipo de programação, eu falo aqui de uma experiência pessoal, eu comprei uma briga para ir para a Antártica na RBS, porque estava crescendo a discussão na época do buraco da camada de ozônio, ninguém sabia direito o que era aquilo. Eu digo, pô, agora é a hora de ir, né? Só que eu sabia o quê? Não ia ter, a RBS não ia deixar uma equipe local ir para a Antártica. Isso era uma pauta que não... O custo e tudo mais, né? O que eu fiz? Eu negociei sozinho, separado com a Marinha, que coordena o Antártico Brasileiro, né? Dizendo, ó, eu represento a RBS TV. E ficava trocando fax, né, com eles lá, até que 6 meses depois a Secretaria Interministerial para os Recursos do Mar, que pertencia ao Ministério da Marinha, pertence, aliás, e que é quem coordena o Programa Antártico, me deu o ok para ir. Eu, maravilha, agora eu vou ter que contar para o chefe que eu fiz tudo isso escondido. E aí fui, eu sabia que ele ia me dizer, não tem conversa, não, o Appel. Ele ia me dizer isso porque, por conta desses argumentos de que não, nós somos uma equipe local, o que vai fazer lá na Antártica, vou gastar em diária, viagem de avião, não sei o que mais. Eu digo, bom, para me garantir, o que eu fiz? Eu chamei uma colega minha que coordenava na época o Núcleo Globo, a Celina Calabarro, uma colega muito querida, e disse, Celina, eu tenho a chance da gente fazer uma matéria para o Fantástico, lá, sobre tais aspectos. Vamos fazer? Bah! Na mesma hora, ela pegou o telefone, ligou para alguém da Globo lá, queremos. Bom, aí tá, a Globo quer. Aí, então, eu fui conversar com a Appel, trouxe uma pauta para ti, que levei a Celina junto. Olha, a gente quer ir para a Antártica. Nem pensar, tá louco? Não. Olha, mas a Globo quer, o Fantástico quer, tal. Tá bom. Acabamos indo. E praticamente não ia ter custo, que era a Marinha nos levava, nos hospedava e tal, de avião, né? A gente foi no inverno, no pior período para ir. Nem pinguim fica lá, né? Os pinguins saem do inverno e vão para águas mais mornas ao norte ali. Mas, enfim, fomos num dos voos de apoio da FAB e tal. Fomos lá, fizemos a matéria, voltamos, tudo tranquilo, tal, deu prêmio Ari naquele ano a matéria, mas as coisas tinham que ser assim também. Naquela época tinha espaço para isso, né? Você chegava, comprava a briga, tinha que lutar. E, de fato, eu queria só lembrar esse exemplo, né? Porque hoje os espaços são muito rarefeitos para isso, né? Por conta de todo esse contexto que a gente tem, né? Mas, enfim, acho que vale brigar. Isso é uma missão para as novas gerações aí também tentar, né? Eu acho que vai ser sempre um desafio. A gente discutiu isso muito já, né? No nosso núcleo aí de jornalistas preocupados com a questão ambiental, que, na verdade, o ambiente deveria ser uma transversalidade. Ele não deveria ser uma abordagem específica a uma ou outra matéria sobre isso, sobre aquilo. Deveria ser uma coisa que, como o ambiente tem a ver com tudo, ele deveria, em todas as matérias que
grande, vamos dizer, de grande porte, assim, sempre a questão ambiental deveria estar presente. E isso, na verdade, foi também isso quem me falou foi o próprio Collor, que o Lutz arrancou dele a promessa de que, como eles estavam começando, né, um novo governo lá, que a questão ambiental estaria incluída em toda a pauta de todos os ministérios. E no começo foi assim. Havia uma reunião do Ministério dos Transportes, ou da Educação, ou de qualquer área, que o ambiente estava presente, né? Como é que isso afetava as questões. Era uma pauta transversal, ela estava sempre ali dentro. E eu me pergunto até que ponto isso foi determinante até para a saída do Lutzenberger no final, né? Fora as fofocas e as coisas que rolaram ali depois daquela reunião lá nos Estados Unidos, né? A Lilian está se referindo a uma reunião que foi gravada por um jornalista e depois publicado com uma manchete imensa, afirmando que ele, como secretário de Meio Ambiente do governo federal, praticamente ministro do Meio Ambiente, chamando o IBAMA de corrupto, órgão corrupto, né? Daí não teve, e havia corrupção nas guias de florestais, etc. Né? Bom, só indo para o encerramento, então, eu quero agradecer também a disponibilidade do editor do Jornal do Comércio, Guilherme Colling, que não pôde vir, avisou também, a Jurema Josefa também, que estava na programação também, o Moisés Mendes, acredito que tenha havido algum problema também, tinha confirmado a presença. O Guilherme fez a última entrevista com o Lutzenberger, que ele, inclusive, estava no hospital revisando a entrevista publicada no livro Pioneiros da Ecologia, do jornal Já. O Moisés Mendes fez um perfil enorme do Lutzenberger, publicado uns dias antes do seu falecimento, em 2002, 14 de maio de 2002, se não me engano. Nós, na verdade, poderíamos fazer mais 5 ou 6 painéis interessantíssimos sobre Lutzenberger. Não é o objetivo endeusar ninguém aqui, mas, com isso, resgatar essas lutas que ele fazia, que ele liderava, né, para os tempos de hoje, né, trazer para os tempos de hoje que são ainda necessários. Há um certo negacionismo governamental, há um certo negacionismo em algumas áreas, e nós precisamos conversar. A HPA era um meio de encontro de grandes cientistas e técnicos no seu conselho superior. Hoje em dia também tem a mesma estrutura, e tem que se procurar ecologizar, vamos dizer assim, governos, e as empresas já estão até um pouco mais avançadas que o governo, são muitas empresas. Nós, então, só um parênteses também antes de encerrar, né? Eu era da diretoria da HPA na época, em 82, e o polo petroquímico fazia aquela propaganda: você usa e não se dá conta, se referindo ao plástico, né? Fazia páginas inteiras de jornais, né? E os únicos que se opunham, de certa forma, ao projeto que era do MDB, que era da Arena, que era de todo mundo da época, era o grupo do Lutzenberger, com o HPA, e eu tive a oportunidade de chamar uma coletiva de imprensa. Fui ali na sede da HPA, era na João Teles. Até tem uma foto que a Zero Hora tirou, e eu lá no meio dos jornalistas. Então, só um comentário em relação à comunicação. A HPA sempre teve um cuidado extremo com a comunicação e o relacionamento com a imprensa, e isso se mantém hoje, está sempre disponível, de certa forma, né, o meu caro presidente, que também é um jornalista. Fica esse registro aqui, e vamos continuar batalhando para que a ARI abra esses espaços, não só para a memória, mas também para o jornalismo ambiental de hoje, professora Ilza, chamar os estudantes para cá, oportunizar o uso desse auditório aqui, né, que tem uma estrutura, que é no centro da cidade, chamar outros atores da comunicação, né? Esse é um grande objetivo da ARI, que reúne a ARI, na verdade, uma entidade que reúne empresários, jornalistas, publicitários, né, são os comunicadores em geral. Professora? Nós já fizemos um curso de jornalismo ambiental aqui na ARI,
do Núcleo de Ecojornalistas, a URGS, e foi aqui nesse espaço. Então, agradeço a presença de todos. Não sei se alguém gostaria de dar um toquezinho final, mas, em princípio, a gente vai poder continuar conversando e vamos em frente. Tá? Eu, então, encerro o evento. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado.